Olá, amores, bom dia. Voltando aqui com vocês para a gente falar agora sobre educação infantil e sobre Base Nacional Comum Curricular, certo? Eu quero comentar algumas coisas e quero a colaboração de vocês nesse sentido também. Eu quero saber de vocês a quanto anda a tentativa de trazer esse documento para a prática. Muitas críticas à BNCC, principalmente de ensino fundamental e ensino médio. Também tenho críticas a fazer. Mas em relação à educação infantil, eu acho que a gente tem avanços significativos ali. E nesses pedidos de lista de material para a educação infantil, né, de escola pública e de escola particular, a gente vai colocando algumas preocupações, porque é natural que diante de uma simples lista de material a gente se pergunte o para quê. Não é um julgamento puro e simples de uma lista, é um porquê e para quê. Uma mãe colocou aqui outro dia uma lista de materiais onde se pedia 2 cadernos grandes de capa dura. Eu perguntava aos colegas, que foi a única coisa na lista que me deixou pensativa foi isso. Por que 2 cadernos grandes de capa dura? E como eu sempre falo que quem pergunta é porque quer saber, né? Quem pergunta quer saber. Eu perguntava aos colegas, para que 2 cadernos grandes de capa dura? E algumas pessoas informaram, Gi, os cadernos é para colar as tarefinhas. Gi, os cadernos a gente usa aqui para fazer portfólio, né? Gi, esses cadernos devem ser caderno de desenho, para desenhar. Ok. Então, vieram muitas pessoas falando sobre para que esse caderno. Uma das colegas que me impressionou foi que ela disse que o caderno é para trabalhar com os eixos, né? Que são como, nas palavras dela, como disciplinas. E o meu questionamento foi, como assim trabalhar com os eixos? Se a BNCC não traz eixos, traz campos de experiência, né? E esses eixos basicamente funcionavam aí como disciplinas. Mas depois dos referenciais, né, a gente teve as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. E a proposta da BNCC hoje não é o trabalho com eixos temáticos encaixados como disciplinas dentro das atividades de educação infantil. O trabalho com os campos de experiência é um trabalho para ser feito não fragmentado, os campos precisam estar interligados e a gente parte de vivências que levem em consideração a criança e que privilegiem o protagonismo infantil. Ontem a gente conversava, eu e algumas colegas, sobre o fato de que os documentos no Brasil, eles existem e eles são criados, mas eles não são considerados. Muitas vezes não apenas por conta da infraestrutura, não apenas por conta da falta, da carência de material, não apenas por conta da precarização da educação, mas por conta da não aceitação do profissional que está nativa na área desses documentos. Eu colocava para vocês, já no ano passado, que poderia mudar tudo e poderia não mudar nada, porque as coisas mudam a partir da ressignificação da nossa prática, da forma como a gente traz um documento para a prática. Então, se o professor não muda a sua prática, nada, absolutamente nada muda, continua tudo igual debaixo do sol. E a gente vem fazendo uma observação de que realmente continua, em muitos casos, tudo igual debaixo do sol. Quando se fala de protagonismo infantil, muitos colegas ainda não entenderam o conceito e muitos outros entendem um conceito, mas rejeitam o conceito. Então, você não vai ver isso se efetivar na prática. Tem uma publicação da gente aí, no topo do grupo, onde a gente fala
pergunta sobre o tema da sala de aula e deixa um artigo pequeno para ser lido sobre a questão da decoração, da ornamentação da sala de aula. Muitos colegas já escolheram temas, muitos gestores já escolheram tema pelos colegas, gestores de escola pública, e escolheram sem a participação da criança, já começaram a fazer, alguns já estão prontos. Então, essa ornamentação, essa decoração não anda de acordo com aquilo que está descrito no documento. Uma das colegas falava que não vai receber o aluno com a sala em branco, com a sala pura, alguma coisa assim, algum termo assim. Não vou receber. Vou construir com eles depois, mas não vou receber com a sala limpa. Com aquela ideia que se a sala estiver limpa, se não tiver nada na parede, se não tiver nada ornando o lugar, esse ambiente ele não é festivo, ele não é alegre, ele não é convidativo. A ideia da decoração, a ideia da decoração como o mais atrativo no espaço da sala de aula, que não a experiência que a gente vai propor, né? Então, tantas outras que a gente se faz a pergunta, é uma escola pública e faz a pergunta para as colegas, mas é numa escola pública, né? A escolha desse tema aqui é para uma escola pública, é para uma escola municipal. É permitido? Sim. Se é permitido que esse tema esteja dentro de uma escola municipal, no início do ano letivo, a gente se pergunta como é que os gestores, os coordenadores estão trabalhando com a Base Nacional Comum Curricular ou como vão trabalhar. Mês passado, se não me engano, acho que foi mês passado, dezembro, né? Uma colega me chamou para tirar uma dúvida comigo. Porque, segundo a coordenadora dela, a BNCC permite treino caligráfico com criança de 2 anos e meio. E o que assusta a gente não é nem a questão. O que assusta a gente é um coordenador dizer que dentro da BNCC isso está descrito. Que a prática seja recorrente nas escolas, principalmente nas escolas particulares, a gente já sabe, a gente já conhece, né? Mas dizer que isso está descrito na Base Nacional Comum Curricular é um erro muito grande. Expondo isso ontem num dos posts da gente, uma colega colocava que a coordenadora dela disse a mesma coisa. A base, em questões de escrita, ela fala de escrita espontânea. É mais ou menos como esse caminho, né? O caminho da humanidade até a descoberta da escrita, a criança ela vem fazendo esse caminho. Com seus riscos, os seus rabiscos, as suas garatujas, e ela vem caminhando nos níveis até chegar, né, a essa alfabetização e a esse letramento. Lá no primeiro ano, às vezes um pouco até antes, né, naturalmente, não espontaneamente, não forçado. E você vê uma base que fala sobre a questão da grafia em diferentes suportes. Abrir margem para uma interpretação de treino em caderno de caligrafia é estranho demais. E aí a gente se pergunta, quem são esses coordenadores? Como eles são levados até esse posto? Em muitos municípios, indicação política. Em muitos municípios, o vereador fulano de tal leva a pessoa até a sala de aula. Que o documento seja desconsiderado não é nenhuma surpresa, porque as diretrizes elas vêm sendo desconsideradas há muito tempo. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil praticamente não estão aí postas em prática. Quando a gente fala de decoração, a gente está falando
A própria palavra já diz decorativo, né? Ornamental. E quando a gente pensa em educação infantil, a gente pensa na organização do espaço, em como esse espaço vai ser utilizado para a criança, como essas experiências vão ser mais ou menos ricas, de que modo, né, de que maneira o professor vai utilizar esse espaço da sala de aula e os outros espaços. Como o protagonismo infantil ele vai estar em ativa dentro desses espaços. Como será garantido os direitos de aprendizagem da criança, sendo que um deles é participar do todo, participar desde o planejamento, quando o professor já escolheu por ele, quando o professor já decidiu por ele. Então, o professor já decidiu qual o tema, o professor já decidiu o que é que vai colocar na parede, o professor, inclusive, já o fez. Quando não o professor, o coordenador. Algumas colegas relatavam, Gi, eu queria trabalhar de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, mas a escola nos obriga, já no final do ano, a organizar todos os cartazes que a gente vai colar na parede. A escola poderia se preocupar com a cor que vai se colocar na parede, se é uma cor neutra, com o tapete que a gente vai colocar no chão, com o espaço que a gente vai abrir para que a criança ela tenha o direito a um movimento mais amplo, com o mobiliário que a gente vai ter, que vai dar mais acesso à criança aos materiais. Mas a escola, infelizmente, ainda se preocupa muito com as questões da estética, do visual, pensando no adulto e não na criança. E quando você de início já desconsidera a questão de como a sua sala será organizada, você já vai se perdendo naquilo que o documento, né, tenta trazer para a gente. O documento ele fala basicamente de reestruturar essa etapa, que é a etapa da educação infantil, e não de trocar os nomes e continuar com as mesmas práticas. Só que a gente entende que não existe um treinamento para isso, começando pelos coordenadores. As formações são capengas. E é estranho demais que coordenadores não tenham lido a base ou tenham interpretado a base da forma como estão interpretando. Algumas colegas chegam para me perguntar, mas onde é que está falando de decoração na BNCC? Né? Uma colega falava, minha colega quer o capítulo específico que fala sobre decoração. Ora, não há um capítulo específico que fale sobre decoração na educação infantil. Porque se supõe também que depois das diretrizes nacionais, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, a gente já estaria num caminho bem diferente, né? No que tange a essas questões de ornamentação e decoração de sala de aula. A gente não estaria no ponto que a gente está preso nos referenciais e mais, antes dos referenciais, muitas vezes com a escolarização ou com o assistencialismo. Eu acho que se esperava que isso tivesse sido rompido. E trazer uma teoria para a prática pode não ser muito fácil, mas é mais difícil quando a gente não quer ou quando a gente não entende. E eu acho que falta muito entendimento, mas também falta muito querer. Porque quando você quer, você busca o entendimento. Quando você quer, você lê, você se inteira, você busca, você tenta entender, e quando você interpretou de um jeito, você procura outras pessoas para saber se elas estão interpretando da mesma forma ou alguém que possa lhe explicar.
Não é assim que a gente faz quando a gente realmente quer. A gente precisa querer. Se a gente não quer, não tem nada que se efetive. Trouxemos por diversas vezes neste grupo, nas páginas, no próprio perfil do Facebook, o vídeo de um dos elaboradores, né, da base, dos 4, se não me engano, acho que são 4, que trabalharam aí na construção, né, da base nacional, pouca gente inclusive, muito pouco, para a etapa da educação infantil. Trouxemos do Paulo, depois procura o Paulo Foch. Depois procura o vídeo dele sobre a Base Nacional Comum Curricular. E ele explica de forma muito simples, né, o que é a base, o que são os direitos de aprendizagem, o que são os campos de experiência e como esses campos de experiência eles devem chegar até a prática na educação infantil. O problema é que a gente tem Secretaria da Educação fragmentando a base e falando para se trabalhar como disciplina. A gente não está falando de escola particular, que tem perfil de escola, que busca interesse dos pais apenas e tudo mais. A gente está falando de escola pública e de Secretaria da Educação, onde secretários de educação interpretaram a base, ou não interpretaram, ou não leram, e está orientando a se fragmentar e se trabalhar como disciplina numa espécie de escolarização. Vamos lá. Vamos entender essa questão dessa decoração, desse espaço escolar. De acordo com a BNCC. Quem não vai seguir a BNCC, tudo bem. O documento é obrigatório, é mandatório. Ok, mas quem se pretende a seguir o documento, a respeitar o documento, né, com a questão de respeitar o documento, você precisa pensar na utilização de diferentes espaços, e não apenas o espaço da sala de aula. Você precisa pensar no protagonismo infantil e na participação do aluno. Se eu penso na participação do aluno e no protagonismo infantil, as paredes não vão estar repletas com o meu trabalho e nem com o trabalho de nenhuma outra pessoa. Ah, mas a sala vai estar limpa? Vai. O mínimo possível na parede. Uma placa de boas-vindas na porta já estava de bom tamanho. Não precisa de tanta coisa assim. Uma plaquinha de boas-vindas na porta já está de bom tamanho. A criança entra no espaço da sala de aula, é preciso que seja de fato um espaço. De fato um espaço. Onde ela possa se movimentar. E a gente sabe a dificuldade do movimento nas salas de educação infantil. Por quê? Porque as nossas salas muitas vezes são minúsculas. Mas a forma como a gente organiza essa sala, como a gente dispõe os móveis, é muito importante ser observado. Então vamos lá. Temos um espaço na sala de aula, que já é pequeno, e a gente tem as cadeiras, tem os armários, tem tudo mais. O que a gente faz com esse espaço? A gente coloca mais cartazes, mais coisas, a gente deixa esse espaço ainda mais colorido e mais poluído visualmente, né? Com um monte de estímulos visuais para a criança, o que vai levar a uma agitação maior dessa turma. Ou a gente organiza esse mobiliário de modo a aproveitar, é quase um trabalho de design, né, de interiores, de modo a aproveitar esse espaço da melhor maneira possível, para que as crianças elas tenham, no mínimo, o espaço de corredor ou um centro de uma sala de aula para poder utilizar, para poder se movimentar, ou a gente entulha tudo no meio, faz umas cadeiras enfileiradas e bota a criança sentada e diz que está aplicando a Base Nacional Comum Curricular. É impossível de se aplicar uma Base Nacional Comum Curricular quando a gente não pensa os espaços. Já começa por aí. Se eu não pensei os espaços, como é que eu vou pensar toda a teoria? Se eu não consigo entender a partir da leitura dos direitos de aprendizagem, dos campos de experiência, que a minha sala de aula não pode ser organizada como uma sala de aula de ensino fundamental e eu quero um capítulo só falando sobre decoração de sala de aula, como é que eu vou conseguir colocar algo em prática
né, nas questões mais complexas, que são as vivências do dia a dia, e a forma como essas vivências serão conduzidas, e a forma como nós iremos relatar essas vivências. Existe muito mais complexidade em se trazer um documento para a prática do que fazer uma decoração de sala de aula. Mas no momento que eu penso em decorar, em ornar, em deixar pronto e acabado para quando a criança chegar, eu já estou perdida no meio do caminho. Eu já desconsiderei esse documento. A gente fala de protagonismo infantil, de atuação da criança. A gente fala de um espaço preparado para a criança, não para o pai da criança, não para a mãe da criança. E muitas vezes a gente vai organizando, ornamentando, pensando no nosso olhar. Não é o olhar da criança, é o nosso olhar. E no nosso olhar tá vistoso, tá bonito, tá colorido. E aquela poluição visual, pra gente, não é nada demais. Mas leva a nossa sala a ficar tão agitada e a gente muitas vezes não entende por que as crianças estão tão agitadas. É tanto vermelho, azul, amarelo, roxo, rosa, né, na parede, preto, que a criança ela tem tanto estímulo, tanta coisa na frente dela, que ela fica agitada. E quando ela fica agitada, e as pessoas chamam agitada de indisciplinada, ela quer andar, ela quer caminhar, ela quer se movimentar, e aí ela tem uma sala cheia de cadeiras enfileiradas, que não permite o movimento amplo da criança. E aí tem mais a questão de que a gestão e a coordenação não pensam na utilização dos outros espaços. O espaço do pátio, o espaço da horta, que é o mínimo que se tem na escola. Muitas não têm nenhum parquinho. A infraestrutura realmente é algo que a base fala de se pensar e que a gente pensa, será que os governantes vão pensar? Eu duvido muito. Mas vamos lá. A gente precisa ter esperança, né? Mas está difícil nessa área. Então, como é que eu vou utilizar o pátio? Como é que eu vou utilizar o refeitório? Como é que eu vou utilizar a cozinha em algum momento? Entende? Como é que eu vou utilizar o espaço da horta? Em que momentos eu vou utilizar esses espaços? Então, o espaço a ser pensado não seria apenas o espaço da sala de aula, mas é um espaço a ser pensado para o aluno, pelo aluno, e não para o adulto, para o pai do aluno. A gente está falando do aluno e olha só como é o ranço, né? Vamos voltar aqui à nossa fala. O espaço precisa ser pensado pela criança, para a criança, com participação ativa da criança. E não para o pai da criança, para o professor, para o coordenador achar que o espaço está bonito. A gente tem muito a fazer. E a gente vai gravando, né? E vai conversando com os colegas constantemente e perguntando como é que está no seu município. E eles conversam com a gente, têm o entendimento da BNCC, mas quando chega no espaço da sala de aula deles, não tem espaço favorável para a aplicação dessa base. Só tem espaço para escolarizar. Só tem espaço para fazer do mesmo jeito, trocando o nome. E aí tantos outros colegas acham que realmente só está trocando o nome. E outra coisa que a gente falava é o seguinte. Gente, sabe, presta atenção. Tem uma fala muito corriqueira que é, na prática é diferente. Isso não funciona na prática. Mas é claro que não vai funcionar se eu não leio o documento, se eu não interpreto o documento, se eu não trago o documento para a prática, ou se eu finjo que estou trazendo esse documento para a prática. Não há base nacional comum curricular sendo colocada em prática quando um coordenador está defendendo caderno de caligrafia para criança de 2 anos e meio. Não existe. A possibilidade desse documento ser colocado em prática é zero. Porque em nenhum momento a base apoia o uso de caderno de caligrafia com criança de 2 anos de idade.
nem com de 3 anos de idade. E caligrafia cursiva. Você fala em traçados, em diferentes suportes. Você escreve na areia com gravetos. Você escreve com água no chão, com um apoio de frasquinhos de desodorante spray. Você escreve naqueles potinhos com areia colorida, né? Até com apoio visual também. Mas você escreve com o dedo. Você escreve com lápis na folha, com hidrocor, mas é uma escrita espontânea. Não é cobrir algo. E no momento que uma escola define que o professor vai colocar na parede o tema tal e que as cadeiras vão estar enfileiradas, não tem BNCC em prática. No momento que a gente vem trazendo o nosso planejamento anual, fazendo o nosso planejamento anual, e a gente não pensa o espaço, a gente não pensou nada. Se você não pensa a organização e uso dos espaços, que planejamento é isso? Não tem planejamento anual. Uma colega me chamava para falar sobre o planejamento anual que ela tinha encontrado, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. E eu jamais colocaria no meu site algo falando que está de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, utilizando termos como conteúdo e eixos. Jamais. Você misturar um planejamento feito de acordo com a RCNEI e só escrever na frente o nome de um campo de experiência, isso não é planejamento anual de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Planejamento anual é para ser pensado pela equipe. É para se sentar, observar a infraestrutura que você tem, observar os materiais que você tem, observar a comunidade em que essa criança está inserida, observar o documento e aí construir o planejamento anual. Listar conteúdo, colocar eixos temáticos e depois, na frente, colocar um campo de experiência. E dizer que isso é trabalhar de acordo com a base, que isso é um planejamento de acordo com a base. E eu estou vendo os grupos repletos desses planejamentos que supostamente estão de acordo com a base, mas na verdade só trocaram o nome. E os colegas comprando, porque ou não entenderam o documento ou não se aprofundaram no documento. Aí que eu vou realmente tendo a certeza, que é a certeza que eu já tenho em relação às diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que não se considera o documento, não será considerado documento, e se continuará fazendo aquilo que sempre foi feito na educação infantil, trocando o nome e fazendo das crianças pequenos adultos e escolarizando como se faria, né? Como se faz, na verdade, como se faz no Fundamental 1. Então, nesse princípio de ano, início das aulas, após alguns colegas voltando hoje, outras já voltaram, após boa parte dos planejamentos terem sido construídos, de algumas semanas pedagógicas já terem sido organizadas, a gente vê os colegas retornando com a mesma estrutura, com os mesmos planejamentos, mudando o nome, com as mesmas práticas pedagógicas. Isso vai dando para a gente a certeza clara de que a Base Nacional Comum Curricular vai ser mais um documento para a educação infantil, como as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que será engavetado. E aí, de muitos pontos de vista de muitos colegas, isso é algo positivo, porque são colegas que pregam a escolarização, que amam a escolarização e que fazem da educação infantil uma preparação para o Fundamental 1, no sentido de eles já estarem acostumados a sentar e escrever e fazer como os alunos fazem no Fundamental 1. Então, para essas pessoas, ok. O professor, eu falo que muitas vezes é um profissional teimoso.
É um profissional que diz: isso aqui não vai funcionar, se recusa a colocar em prática, se recusa a ler e tentar, se recusa a fazer diferente. Muitos são assim. E a gente vê algo que poderia ser um avanço para a educação infantil, sendo só mais um papel escrito, encerrado em uma gaveta, nas secretarias. Como os projetos políticos pedagógicos são, muitas vezes. Muitos feitos tão somente para não perder uma verba, mas que não tem participação da comunidade, que é feito pelo coordenador, ou muitas vezes é comprado pela escola, porque você precisa ter esse documento. Como a gestão democrática é uma gestão extremamente falha, onde os colegas não conseguem dialogar com as famílias e as famílias não conseguem respeitar e dialogar com o professor. É uma escola democrática, onde a família muitas vezes só pode opinar no momento de corrigir o filho dele, mas não pode participar de mais nada, quando deveria estar participando ativamente. São diretrizes que trazem questões sobre diversidade, trazem questões sobre amplo movimento, trazem questões sobre quem é a criança, que é um sujeito histórico, um sujeito de direito, um produtor de cultura, o que também está descrito na base, mas que não é aceito por boa parte dos profissionais, não é aceito por boa parte da família e não é aceito pela sociedade, que coloca a criança como esse ser, né, essa tábula rasa, esse vasilhame a ser preenchido. Então, por que ainda se cria documentos no país? Por que ainda se cria documentos no Brasil para a nossa área? Se a gente sabe que haverá um desrespeito quase que total a eles, porque ainda há esperança de que seja feito diferente. O que pensam vocês? O que é que vocês acham? Continuaremos fazendo igual e esperando uma resposta diferente? Ou não queremos uma resposta diferente? Ou está excelente como está? Ou a gente precisa de mais estrutura como Fundamental 1, né, onde a gente vai alfabetizar, ensinar a ler, escrever e contar, a criança de 3 anos de idade, botar para treinar a letra cursiva. O que é que vocês pensam? Tá ruim falar em protagonismo infantil? É ruim ver o trabalho das crianças exposto? É chato construir, né, junto com a criança? É ruim pedir a opinião da criança sobre como a gente vai organizar o espaço que é dela? É difícil, é complicado garantir o direito de aprendizagem de participar das crianças? O que é que vocês pensam? A gente deixa aí questionamentos. Até mais.